Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre um tema que eu nunca trouxe aqui no canal. Eu vou te explicar o que são ações de turnaround, empresas ali da Bolsa de Valores que estão nessa situação, e vou também aproveitar para te contar o caso da empresa Bombril, que é uma empresa que está tentando fazer um turnaround. Ainda não conseguiu, mas eu acho um caso muito interessante para vocês compreenderem muito bem isso aqui. Então é o seguinte, nem sempre quando uma empresa abre capital na Bolsa de Valores, tudo ocorre muito bem. Muitas vezes pode ser que a empresa comece a perder mercado, pode ser que ela comece a ter problemas financeiros, pode ser que ela se endivide além da conta, e com isso a situação da empresa começa a se deteriorar aos poucos até que chega no ponto que ela pode chegar a pedir até recuperação judicial. Isso já aconteceu com diversas empresas na Bolsa de Valores. Só que, mesmo quando a empresa entra num processo, muitas vezes, de recuperação judicial, ainda existem investidores que procuram exatamente empresas nessas condições para tentar investir, para ganhar dinheiro caso elas se recuperem. É óbvio que eu não preciso te explicar que esse é um processo arriscadíssimo e que só deve ser feito por profissionais que realmente compreendem o que estão fazendo ali. Agora, que ele é lucrativo para essas pessoas, ele é. Raul, você recomenda ao investidor comum entrar em empresas de turnaround? De maneira nenhuma. Mas como é uma pergunta que vocês têm me feito muito sobre diversas empresas que estão nesse processo de recuperação ali, que passaram por problemas recentes, todo dia eu recebo, o que você acha de tal empresa? O que você acha de tal empresa? Eu decidi fazer um vídeo te explicando o que você pode observar em empresas desse tipo. E é claro que eu já sei que vocês vão vir com desculpinhas, né, para fazer besteira. Mas o Warren Buffett no livro lá, ele diz que você poderia entrar numa empresa que são as chamadas cigar butts, né, as empresas ali que são a tuca de charuto. É uma empresa que ela já foi queimada, não tem mais muita coisa ali, mas tem aquela pontinha que ainda serviria para dar umas 3 ou 4 estragadas, né? Segundo o Warren Buffett, esse tipo de empresa poderia fazer muito bem para a carteira do investidor. É claro que ele acabou mudando de ideia com o passar dos anos, mas é verdade que ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, lembre-se que essa é uma aula completamente teórica. O objetivo aqui não é você investir em empresas desse gênero, ela foi feita simplesmente para a gente explicar isso, aprender um pouco mais e dar uma olhada dentro de um case de turnaround. Então, antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixou aquele like na confiança antes mesmo do vídeo começar. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se o vídeo te agregar de alguma forma aí. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nos números da Bombril para vocês compreenderem e depois eu vou contar um pouco de como que a empresa chegou nessa situação e do que ela tem feito ultimamente, né, para tentar sair disso. Então, a Bombril na nossa Bolsa de Valores, ela tá como BOBR4. Raul, por que você vai usar a Bombril como exemplo? Porque é uma empresa que todo mundo conhece, né? Eu acho que não tem ninguém que não conheça os produtos da Bombril aí. Eu achei que seria legal a gente dar uma olhada nela. Então, quando você olha para a Bombril, você vai perceber a empresa com valor de mercado hoje de 255 milhões, né, de reais aí. É uma empresa que trabalha no produto de uso pessoal e de limpeza, apesar dela ter a esponja de aço como uma das principais produtos, ela é sinônimo disso, né? Ninguém chama de esponja de aço, todo mundo chama de Bombril, coitada da Solan. Então, ela é uma empresa também que produz aquele cheirinho, produz outras coisas ali muito interessantes também. Quando você vai na viabilidade dela aqui, né, no sistema da UVP, você já vê bomba. Por quê? Ela não tem lucros consistentes, a dívida líquida dela por EBITDA não é boa, além de tudo ela não tem tag along, né? As ações de Bombril, elas não tem tag along aí, então acaba não sendo muito legal de você investir, porque você pode lá na frente acabar perdendo o seu dinheiro, né? Você vem ali e não consegue. Você vem ali, se a empresa for vendida lá na frente, então você não receberia o mesmo valor que os acionistas, né? Acaba não sendo tão legal. Quando você vê aí o ROI dela, menos 149%, o ROA tá 11,91%, PL 5,44%, né? O valor patrimonial por ação menos 0,28%. Por quê? Porque a empresa tem uma dívida muito grande, mas aí tem um crescimento de receita, né? Ela tá até legal com o crescimento de receita e uma margenzinha. Então, quando você vê que a situação da empresa, ela não tá a melhor possível. E aí, vou colocar aqui que ela não é viável para estudo, né? E aí, o que acontece? Já fiz a votação aqui, primeiro voto de Bombril, ninguém dá uma olhada. E aí, o que acontece? Como é que a Bombril chegou nessa situação aqui? É uma coisa que vale a pena a gente entender antes da gente falar sobre o que ela tem feito para tentar se remodelar. Então, a Bombril foi fundada em janeiro de 1948 pelo Roberto Sampaio Ferreira. Ele fundou lá a Bombril depois de receber uma máquina aí de extração de esponjas de aço como pagamento de uma dívida. Ele ganhou uma máquina ali, falou, pô, fazer uma empresinha aqui. Por quê? Porque na época tinham acabado de começar a vender as panelas de alumínio e ela precisava ali de uma aerada para ficar legal, né? Não era muito comum ainda, mas foi ficando cada vez mais comum. A empresa começou a vender essas esponjas de aço e falar sobre a quantidade de utilidades que tinha. Foi daí que veio as 1000 utilidades, né? Porque falar sobre para que servia a esponja de aço. Dava para limpar vidro, dava para limpar um monte de coisa ali. A Bombril depois ela acabou expandindo a linha dela de produtos, incluiu detergente, desinfetante, outros produtos de limpeza, quando ela se tornou referência. Até que
tava tudo bem, a Bombril se expandiu, ela começou a fazer diversos anúncios, ela ficou muito famosa por fazer propagandas icônicas na televisão e aquela coisa toda, mas em 1981, o Roberto Sampaio Ferreira, fundador da Bombril, ele acaba morrendo e os 3 irmãos ali que assumiram o controle da empresa começam a entrar num conflito interno e depois de um tempo ali, o Ronaldo Sampaio Ferreira, ele vende as suas ações pro empresário italiano aí, o Sérgio Cragno, né? O Sérgio Cragno, ele era dono de algumas outras empresas e estava passando por dificuldade aí. A venda das ações para o Cragno, ela desencadeia uma disputa societária que resultou ali em acusações de irregularidades e fraudes aí. O Cragno, ele acabou sendo multado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e enfrentou problemas legais. O grupo que ele controlava, a holding que ele controlava lá fora, estava passando por problemas, ele não estava pagando as dívidas, tinha feito vários compromissos que ele não estava conseguindo cumprir. No meio dessa treta toda, a Bombril entrou em administração judicial devido a esses conflitos, né, de não saber quem era dono da empresa mesmo, porque a Bombril, o lado da família dos herdeiros, tentavam cancelar a negociação feita com o Cragno, porque ele não estava pagando, e de outro lado, não sabia se cancelava, se não cancelava, como é que ficava a situação. A empresa recebe uma administração judicial, então ela recebe uma administração ali que não era uma administração privada de nenhuma das duas partes, era uma administração independente até se resolver o problema. Quando isso começa, foram encontrados diversos indícios de corrupção e depois acabaram se mostrando verdadeiros, né? Os administradores judiciais estavam fazendo contratos com parentes, etc., usando o dinheiro da Bombril para enriquecer ilicitamente. Aí, durante esse período, a empresa enfrenta dificuldades de produção e distribuição e acumula diversas dívidas significativas. Então, ela recebe ali uma administração, né? Ninguém tá cuidando da empresa de fato, é uma coisa governamental que tá ali, uma gestão pública, e essa gestão começa a fazer besteira, começa a corromper a empresa, começa a ferrar com tudo. E aí, nisso, a Bombril chega a ter problemas de distribuição tão graves, né? E ganhou a concorrência da Solan também, começa a crescer, que ela estava faltando em alguns supermercados. Não sei se vocês lembram, teve um momento que você não encontrava mais Bombril no supermercado, era uma marca extremamente famosa, etc, mas você não encontrava em qualquer lugar. Tava com problema, não conseguia fabricar, não conseguia fazer logística, não tava conseguindo produzir mesmo. Aí lá em 2005, o Ronaldo Sampaio Ferreira, ele volta ao comando da Bombril, ele inicia uma reestruturação profunda ali, cortando custos, demitindo funcionários e vendendo marcas não essenciais para conseguir caixa, né? Então ele começa a vender algumas marcas que a Bombril tinha. A empresa buscou diversificar os segmentos ali de atuação, incluindo até setor de cosmético, mas não deu muito certo lá. A empresa contrata também empresas para fazer o processo de reestruturação, né, e fazer ali uma auditoria, consegue se recuperar. E aí, em 2022, a Bombril finalmente mostra sinais de recuperação aí com aumento na receita bruta e redução do endividamento. O que acontece? A Bombril agora, ela é lucrativa. Se você pegar nos últimos 12 meses, né, a empresa teve uma receita líquida de 1.474.290.000 reais e ela tem um EBIT aí, ou seja, o Earnings Before Interest Taxes, né, aí ela tem de 215 milhões de reais. 215 milhões é um número muito interessante, porque a empresa estava agora há pouco com prejuízos gigantescos, e aí ela teve um lucro líquido de 107.342.000 reais. Então ela é uma empresa que ela conseguiu fazer esse processo de reestruturação, e por isso, né, em 2022, por exemplo, a ação estava caindo ainda 26,79%, já em 2023 ela subiu 65,85%. Quem investiu nela lá atrás acabou tendo um ganho aqui de capital. Agora, o que acontece? Por que a empresa ainda é considerada um caso de turnaround, Raul, se ela começou a lucrar, né? Primeiro a gente precisa no histórico dela aqui, você pode pegar no RI da própria Bombril, né? Tem um RI aí, você pode conferir todas essas informações aqui, ó. Então esse aqui é o RI da Bombril e você pode vir nas informações financeiras ou na central de resultados aqui para você conferir o que tá rolando, tá? Então aqui na central de resultados, ó, bonitinho o RI da Bombril, você vem aqui nas demonstrações financeiras, no terceiro trimestre de 2023, você consegue encontrar aqui as marcas que ela tem atualmente, Bombril, Limpol, Monbiju, Calipto, Pinho Bril é delicioso, hein? Aquele cheirinho de eucalipto que você põe no chão. Legal, aqui você consegue ver aqui brilho, a azul e todas essas coisas aqui. Aqui você tem umas explicações da mensagem do presidente e você consegue encontrar o Reinaldo Gianecchini fazendo uma propaganda aqui. Duvido que o Reinaldo Gianecchini lava a louça. Duvido. Ele tem uma cara de quem nunca lavou louça. Muito bonito pra lavar louça. Você vê como é que tá a distribuição das ações atualmente, né? O Ronaldo Sampaio tá aí com 75,1% da empresa atualmente. E aqui você vê, consegue ver a receita líquida, consegue ver todos os números da Bombril aqui. Então aqui você tem isolado o volume de vendas. Vale a pena você conferir o relatório se você quiser entender melhor, né, os números da Bombril aqui. Então vale a pena dar uma lidinha, mas aqui a gente vai focar em outras coisas. O que acontece? Apesar de então a Bombril estar nessa situação um pouco melhor, ela ter conseguido fazer realmente uma recuperação interessante, a Bombril ainda tem uma dívida de 5 bilhões de reais, é uma dívida tributária que ela adquiriu lá nos tempos dela de administração complicada, também desse golpista italiano, né, que acabou não pagando pela empresa, também prejudicou muito o negócio, então ela acumulou uma dívida realmente grande. Só que essa dívida, ela está em discussão. Por quê? Porque se essa dívida foi adquirida durante uma administração pública e etc., a Bombril, no mínimo,
mínimo vai receber uma negociação disso aqui. Só que imagina, gente, se hoje a empresa lucra 107 milhões num ano, é claro que ela pode crescer e começar a lucrar mais. Para ela pagar 5 bilhões de dívida é muito grande, vale mais do que o próprio negócio, né? Então, tá nessa discussão, é por isso que a Bombril ainda é considerado um caso de turnaround, apesar dela ter conseguido ali um desenvolvimento legal, apesar dela ter conseguido um crescimento. Eu acho muito difícil que a empresa quebre por conta dessa dívida tributária, sendo bem honesto, né? Seria muito absurdo que a empresa quebrasse. Mas eu não considero que a Bombril é viável para investimento e para estudo, até porque ela tem um tag along de 0% nas ações preferenciais, né? São as ações líquidas dela que estão disponíveis na Bolsa de Valores. Então acaba que com a empresa nessa situação, podendo ser adquirida a qualquer momento e com você sem tag along, podendo receber uma oferta que não condiz com o valor que a empresa realmente vale, né? Você estaria ali se arriscando. Para vocês entenderem, desde o ano de 2018, que foi quando a Bombril chegou no pior número dela, no pior EBITDA, né? Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que seria o lucro operacional antes de pagar os impostos, etc. Por isso você considera o lucro da operação mesmo. Ela chegou a fazer em 2018 ali somente 19 milhões de EBITDA. E aí, em 2019, ela subiu para 83 milhões, já começou a se recuperar. Em 2020, 148. Em 2021, 154. Em 2022, 185. E agora, nos últimos 12 meses, 263 milhões. Então, ela conseguiu fazer esse desenho interessante, conseguiu se recuperar e conseguiu avançar um pouco. Raul, esses números, então, em uma empresa normal, né? Vamos supor que ela não tivesse o tag along zerado. Se fosse uma empresa que está aberta ali em bolsa, ela passou por um processo muito difícil, ela veio de um processo onde ela está se recuperando e as ações estão muito baratas. Poderia fazer sentido para o investidor mais avançado ele alocar um percentual pequeno do capital dele numa empresa desse gênero? Poderia. Então ele poderia colocar ali, o investidor poderia colocar, vou colocar 0,5% da minha carteira, 1% da minha carteira numa empresa de recuperação. Se der certo, ela multiplica o capital por 10, 20 vezes, muitas vezes é possível, num processo longo. E se não der certo, eu perco um capital muito pequeno. Não é o caso da Bombril por conta disso do tag along, mas pode fazer sentido para você estudar empresas nessa situação. Não recomendo se você é iniciante, não recomendo se você está começando agora a investir, não recomendo se você é um investidor conservador. A chance disso aqui virar pó, desse tipo de investimento, né, empresas mais arriscadas virar pó, é gigantesca e é o que acontece na maioria dos casos. Só que, em alguns casos, quando esse tipo de coisa funciona, se você analisa o histórico, se você conhece a empresa, se você tem uma empresa, por exemplo, de uma marca centenária, que é uma empresa muito forte, pode ser que isso não aconteça. Queria trazer para vocês esse horizonte de possibilidades. Eu sei que eu falo aqui muito sobre investir de maneira segura e confiável, mas também existe esse outro lado dos investimentos, que é tentar buscar simetria de valor em negócios que podem ainda dar uma última tragada, né? Como diria o Warren Buffett. Deu para entender, Casé? Nossa, ficou bem claro agora, viu? Ficou bom, né? Turnaround. Então isso aqui é o chamado turnaround, quando a empresa ela chegou no fundo do poço e ela consegue se levantar. Já teve casos de empresas que chegaram ali a conseguir fazer um turnaround e se tornaram bem-sucedidas? Vários casos na nossa Bolsa de Valores, mas um dos casos mais recentes, né, de uma empresa que foi muito ruim, depois subiu muito, virou hypada e agora tá numa outra situação complicada, a Magazine Luiza. Ela já, em 2015, 2016, ela tava para sair da Bolsa de Valores, tava para fechar o capital, ela não tinha mais confiança do mercado, etc. Acabou conseguindo fazer um turnaround muito redondinho, adquiriu diversos negócios, etc. Subiu bastante, virou o hype da Bolsa, o brilho ali fez o Alaska subir, virou aquela loucura, né, que era um fundo de investimento na época que tinha alocado muito dinheiro na Magazine Luiza. Aí veio ali, de novo, essa Selic atual, etc. A empresa afundou de novo. Mas não só ela, como tem diversas empresas na nossa Bolsa que brincaram ali com a recuperação judicial e se recuperaram. A gente teve também, um tempo atrás, a história da Doma Energia, né, que era a antiga OGX, ela acabou mudando de nome para Doma Energia, depois acabou fechando o capital, mas ela teve um processo de recuperação, um processo de turnaround muito interessante. A gente teve também a Notre Dame, que ela fez um processozinho legal também, voltou. A gente teve também a Duratex, que fez ali uma mudançazinha, acabou voltando. A gente teve a história da Alpargatas também, não chegou a ser uma empresa que complicou muito, mas também fez ali uma evolução. Só que também a gente tem diversas empresas que tentaram fazer a mesma coisa e acabaram quebrando, então é muito importante lembrar delas também. A gente tem aí o caso da Saraiva, por exemplo, a gente tem o caso de diversas outras empresas que tentam ali fazer uma recuperação, mas acabam quebrando ou prejudicando muito mesmo quem investiu nelas. A gente tem também aí o caso da Oi BR3, que não deu muito certo, né? Ela tentou fazer um turnaround, tentou fazer de diversas maneiras e agora a Oi tem pouquíssima coisa em caixa ali e provavelmente não vai conseguir fazer uma grande evolução. Ela pode até se tornar uma empresa viável, mas ela ainda tá numa situação muito difícil. Então, nem sempre o turnaround funciona. É importante você ter isso em mente, né? E fazer um processo de análise legal, ler no RI e etc. Se vocês quiserem que eu traga mais empresas nesse processo, existem pelo menos hoje, acho que 8 empresas na nossa Bolsa de Valores que estão passando por um processo de turnaround e tentando realmente conseguir. Tem algumas que eu acho que vão conseguir, tem algumas que eu acho que não vão conseguir. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado só a isso. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade,
oportunidade, né, no Brasil e no mundo, inclusive aprender como é que você pode diversificar da maneira certa, como é que você pode identificar boas oportunidades na Bolsa de Valores, o que eu vou te indicar é que você abra aí agora alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil. Então você pode ir lá e preencher esse questionário aqui para mim, me conta como é que tá a sua vida financeira, respondeu todas as perguntas, alguém do meu time vai entrar em contato com você para efetuar a sua matrícula aqui se você for aprovado nesse formulário. A gente não aprova todo mundo, por quê? Porque a gente tem um compromisso da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir no Brasil e no mundo todo, eu devolvo 100% do seu dinheiro sem perguntar nada. É assim que funciona, mesmo depois que você emitiu o certificado. Então você fez o treinamento inteiro, porra, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro e você pode conferir nosso Reclame Aqui lá, limpinho, nenhuma reclamação. Nos últimos 3 anos, aí, mais de 34 mil visualizações, a gente é uma empresa verificada lá para você ter certeza que tá tudo certinho. E eu vou ver se vocês me mandaram alguma pergunta. No último vídeo, o pessoal ficou bravo comigo porque eu fiz uma piada com o Lula. O pessoal ficou revoltado, cara. Não pode brincar com o Lula. Pode brincar não com pode, não pode brincar com o Lula. E é uma piada que depois eu descobri que ele mesmo fez. Inclusive, um cara respondeu falando que ele fez essa piada no Jô Soares. Aí eu falei, poxa, o Lula mesmo fez a piada no Jô Soares. Aí eu só repito a piada que o Lula fez e eles ficam chateados. E nem era uma piada, eu fiquei com uma dúvida sincera de como que ele lavava o rosto. Foi isso. Eu vou contar de novo, já que deu problema, né? Mas era isso. Eu nem tava brigando com ele nada. Ainda mandei um abraço pro Lula no vídeo. Mesmo assim, ficaram chateados comigo. O pessoal do Lula vocês estão muito... Sentido com tudo. Nossa, todo mundo agora vocês querem ofender. Que é isso? Xingaram minha mãe. Minha mãe nem viva tá aqui. Que é isso? Nem tá aqui pra se defender. Nem viva é. O Ryan Rodrigues aqui, 9937. Será que sua mãe pensou nisso? Que você era Ryan Rodrigues, né? Porque na hora de dar o nome, às vezes você tem que pensar como é que fica o complemento. Pergunta. Você acha que vale a pena, na questão financeira e de conhecimento, pagar escola particular pro filho? Bom, na questão de conhecimento, eu tenho certeza que sim. Eu estudei tanto em escola particular quanto em escola pública. Olha, eu vi muita coisa tensa em escola pública e olha que ainda era em estado de Goiás, hein? Então, nesse sentido, pela educação dos seus filhos faz sentido. Agora, se você tiver dinheiro pra isso, né? Não vale a pena ser aquele pai que se endivida e etc pra tentar pagar a escola, porque aí você consegue fazer isso por pouco tempo, no segundo ano ele já não consegue. Agora, se você tiver condições, cara, primordial você pagar uma boa escola pros seus filhos pra eles concorrerem de igual pra igual no futuro, né? O Isaacs 4601, burrice é perguntar isso. Todos precisam de saúde, quanto mais melhor. É verdade, que eu falei sobre plano de saúde aqui, todo mundo precisa de saúde. O Isaac aí abraço pro Isaac, tá revoltado também. User JB1D1PN7H. Às 5 horas. Raul pergunta, sobre a taxação de dividendos de ações, eu entendi que tem como as empresas burlarem e a ação focada em dividendos virá de crescimento e estaria tudo certo no geral de uma carteira de quem ainda está construindo patrimônio, mas e os FIs, como ficariam? Os fundos imobiliários não estão em discussão para pagar imposto sobre dividendos, tá? Essa discussão é simplesmente sobre as ações, não existe ninguém tentando fazer isso. E aí tem outro ponto aqui, você não compreendeu, não é que as empresas vão se transformar em ações de crescimento, elas simplesmente compram as próprias ações e cancelam, e você pode vender dentro do limite de isenção e transformar aquilo em dividendos. Então é só uma manobra fiscal, né? Você acreditou tanto na manobra que acabou correlacionando, entendeu? Então não tem nada a ver com isso específico. Espero que tenha ficado claro. É meio confuso, né? A empresa tem o dinheiro no caixa, ela pega ações dela mesma e compra, aí ela cancela as ações, as suas ações que existem se valorizam. É o auge da elisão fiscal. O TH Cadan falou, pergunta. Boa tarde, Raul, Cazé, Vandim, Ricardo e toda a equipe. Boa tarde, mas só tem eu e o Cazé aqui agora. Boa tarde por isso. Boa tarde pra você também aí. Educados respondem, vai ter que pegar o áudio dos meninos mandando boa tarde pra ele, porque isso aqui ficou falta de educação. O cara cumprimentou todo mundo, a gente vai mandar boa tarde pra você. Existe como abrir uma conta na UVP Investimentos com o número de celular do exterior? Não tem o número brasileiro ainda. Não tem como. Infelizmente é uma regulação que a gente precisa cumprir, tá? Então a gente não consegue. Ah, Raul, mas tem plataforma que faz. É porque eles pedem algumas outras verificações que a gente acaba não pedindo. E a gente tá tentando resolver isso. Tenho um compromisso com vocês aí de tentar resolver isso, mas eu não tenho certeza que eu consigo. E a gente também não tem tanto dinheiro pra lidar com a burocracia quanto outras plataformas têm, tá, gente? A gente tá bem no comecinho ainda, então é uma questão aí. Desculpa por isso, né? Eu não posso também te aconselhar como resolver o problema, porque seria considerado fraude. Mas tem como. Chuck Frankfurt, que isso? Frankfurt, 1999, que isso, safra boa, hein? Tá aí completando o quê? 24 aninhos ou 25? 25 agora, 99. 25, né? Safra boa, é isso aí. Raul, bom, me tira uma dúvida, o que impede de outras redes de telefonia entrar no mercado dentro do Brasil? Tudo, a legislação não permite que você abra uma empresa de telefonia, é uma concessão. Aqui temos poucas, o preço pago pelo serviço não é condizente com o nível de qualidade prestada, é verdade. A rede Laricel é uma visionária ou louca de adentrar esse mercado. A Laricel não é uma companhia de telefonia de verdade. Ela é uma empresa aqui, ó.
A Laricel é uma operadora que surgiu e a Dry Telecom é a empresa que fez isso aí. Então, a Dry Telecom, ela criou diversos labels ali com uma concessão que ela já possuía, né? Eu acho que entrar nesse mercado é muito complicado. Eu tenho um conhecido que vai tentar agora, é o Darlan, né? Acho que ele tá abrindo a Rico Telecom, ele é dono da casa do celular. Com tanto de dinheiro que ele tem, é possível que talvez ele consiga. Desejo boa sorte a ele, pro bem do Brasil inteiro, né? Dos nossos serviços aí. Um abraço pra vocês, um beijão. Um abraço pro Darlan também. Se quiser dar uma carona de jato, eu e o Cazé, a gente tá aceitando. Opa! Tchau.